nosso livro do Apocalipse de São João. No capítulo 9, soará a quinta trombeta e soará a sexta trombeta. A última trombeta só soará no capítulo 11. Mas convém em poucos minutos recordarmos as outras trombetas que soaram no capítulo 8, o capítulo anterior. Vamos dar uma olhada, Apocalipse capítulo 8, versículo 7. A primeira trombeta soa exatamente aí. E o que vem com essa trombeta? Saraiva e fogo misturados com sangue lançados à terra. Nós vimos nos dois últimos encontros que essas trombetas trazem desgraças que lembram muito as pragas do Egito. Uma das pragas do Egito foi granizo, saraiva aqui. E reparem qual é a parte do planeta afetada, terra. Pulemos agora para o versículo 8. A segunda trombeta toca. Agora quem é atingido não é a terra, é o mar. E fogo que se transforma em sangue. Qual é a praga do Egito que lembra essa desgraça? A primeira praga, a água transformada em sangue. Lembram? Lembram? Vamos agora à terceira trombeta, no versículo 10. Agora cai do céu uma grande estrela a arder como um facho. E reparem, não é mais o mar, e sim as fontes, água doce, os nossos mananciais, chamaríamos de água potável. Essa estrela, absinto, ela envenena as águas. Então temos terra, mar e fontes. Fontes. Mar não é água potável, é água salgada, né? E água potável. E o quarto anjo, versículo 12, a quarta trombeta, uma terça parte do sol, da lua e das estrelas. Então agora nós temos o firmamento. Então existe uma cadência. A série de desgraças vai atingindo todo o criado. Terra, mar, fontes e o ar. Muito bem. Depois vem uma águia advertindo, são 3 ais, ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa dos restantes sons das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Essa águia está prenunciando que as 3 desgraças que ainda vão vir são piores que as 4 que já aconteceram. Então começamos o capítulo 9, versículo 1. O quinto anjo tocou a trombeta. Vi então uma estrela cair do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Vocês percebem que essa estrela está evidente no versículo, que não se trata de um astro, de uma realidade que anda zanzando por aí no firmamento, asteroide ou alguma coisa parecida. Nem é algo semelhante àquilo que atingiu o planeta Terra há milhões de anos e que dizimou, por exemplo, os dinossauros. Não. Aqui se trata de uma estrela personificada. Aqui estamos diante do príncipe das trevas. Aqui estamos diante de uma presença sombria que entra pela primeira vez nessa narrativa do Apocalipse. Trata-se de Satanás. Na literatura apocalíptica, essa estrela é equivalente a um anjo decaído. O capítulo 12, a mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, coroada de estrelas, que está prestes a sofrer o ataque do dragão,
nesse mesmo capítulo, uma batalha acontece no céu. 2 frontes. Miguel, de um lado, e seus comandados. Uma batalha entre Miguel e seus comandados e o príncipe das trevas. E esse foi derrotado. Mas aqui ele aparece pela primeira vez. Vejamos esse anjo rebelado e condenado. Vamos citar Apocalipse 12, 9 e Lucas 10, 18. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro, foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Uma estrela que cai. A tradição da igreja vê nesse versículo e também no livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12, uma alusão a Lucifer, Lucifero em italiano, o portador da luz, ou anjo de luz. Se bem que o capítulo 14 do livro de Isaías não fala exatamente de Satanás, mas do rei de Babilônia, que queria se elevar até Deus, que queria se tornar como Deus. Depois nós trataremos no capítulo 12 da etimologia da palavra Miguel, quem como Deus. E alguns padres da igreja interpretam a origem do nome Miguel, porque ele, quando o seu opositor, Satã, se rebelou contra Deus e quis ser como Deus, Miguel teria dito para ele: Satã, quem como Deus? Você, meu companheiro, meu irmão anjo, por assim dizer, quem como Deus? Você não pode ser como Deus. E houve essa batalha descrita no capítulo 12. É o que narram alguns padres da igreja. Mas ainda estamos no capítulo 9. Deixemos essa batalha para lá. Lucas capítulo 10, versículo 18. Jesus disse-lhes: vi Satanás cair do céu como um raio. Muito bem, então aqui nós estamos contemplando a queda de Satanás, coisa que de fato aconteceu com toda certeza antes da criação do homem, porque no capítulo 3 do livro do Gênesis já temos Satanás agindo na história dos homens. Mas lembre-se, nós estamos aqui numa visão, e na visão Deus permite que João tenha uma experiência do que já aconteceu no passado. Lembrem-se que saindo de si, entrando em êxtase, as categorias de tempo, de espaço, aqui não valem muita coisa. O Senhor pode perfeitamente permitir a alguém que tenha uma visão de algo passado, e um passado bem distante, e um passado que antecede até a criação do homem. João viu o momento exato em que Satanás foi precipitado do céu. Portanto, Satã, aqui, anjo decaído, anjo rebelado, anjo condenado. 3 adjetivos para esse inimigo do gênero humano. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Esse foi-lhe dado, língua portuguesa, nos ajuda a compreender o que ele recebeu não é dele. O poder que Satã recebeu não é próprio. Deus concedeu esse poder. Esta é a hora e o poder das trevas, disse nosso Senhor Jesus Cristo, quando se aproximava a sua paixão e morte. Esta é a hora e o poder das trevas. Bem, essas potências não irrompem e atuam de maneira autônoma. Eles têm poderes limitados e estão sob a chancela de nosso Senhor. Eles não podem agir mais do que aquilo que lhe foi dado, do que aquilo que lhe foi permitido fazer. Já citamos aqui inúmeras vezes
os poderes que Deus concedeu no livro de Jó a Satã para tentar Jó. Deus colocou um limite, você só não pode tirar a vida dele. E vimos também a 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 12 a 13. Deus é fiel, não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças, mas com a tentação, Ele nos dará forças para vencê-las e triunfar sobre elas. Vamos dar uma olhada na 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 12 a 13. Isso prova que o demônio, o tentador, tem uma força descomunal, inclusive, força que foi dada a ele, força que não é dele, foi dado a ele essa prerrogativa, foi dada a ele essa prerrogativa. Vamos ler juntos, 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação Ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Portanto, a tentação decorre de uma força que Deus concedeu a Satã, mas uma força limitada. O demônio não pode nos tentar além das nossas forças, porque Deus sabe de que barro nós somos formados. Deus sabe do tamanho da nossa fraqueza. E para cada pessoa que tem um limite, o demônio tem também o seu limite. O demônio não pode tentar uma pessoa além de suas forças. Dom José, e qual é o limite das minhas forças? Com devido respeito, eu não sei. Tem que perguntar ao Nosso Senhor qual é o limite das forças. Aqui não somente físicas, mas também espirituais. Citamos aqui a irmã Dulce, uma santa fortíssima espiritualmente, mas muito frágil fisicamente. Mas a fragilidade física não significa nada diante de Satanás ou diante de Deus. Deus é quem sabe do tamanho do limite espiritual, da capacidade de resistir à tentação de cada pessoa. E cada um tem o seu limite. E Deus diz para o demônio: você só vai até aqui porque o limite dessa pessoa é até aqui. E saiba, cada vez que você tentar tal pessoa, eu vou dar as graças à altura para que ela possa vencer. O demônio fica irritadíssimo com isso, evidentemente. Mas lógico, se o Senhor nos desassiste quando somos tentados, se levardes em conta nossas faltas, diz o Salmo 129, o Senhor que poderá subsistir? Trata-se aqui, estamos no coração do mistério, o mistério da tentação, o mistério da fustigação do poder das trevas. Porque o demônio tenta tanto o gênero humano? Porque é próprio dele, depois que ele caiu, a raiva, o ódio que ele tem contra Deus e contra a criatura privilegiada de Deus, e tudo que procede de Deus, particularmente o homem, esse é o ódio dele, essa é a fúria dele, esse é o projeto dele. Mas Deus coloca um limite. Por favor, aqui eu peço, olhando para a câmera, em nome de Cristo, não superestimem o poder de Satanás, nem também subestimem, nem superestimar, nem subestimar. Qual é o limite de Satanás? O limite que cada um de nós tem. 1 Coríntios 10, 13. Está claro? Então, nesse versículo nós temos um conforto. Com a tentação, Ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Por isso, não se pode subestimar o poder das trevas, nem também podemos subestimar a graça de Deus na tentação. Senhor, socorre. Ajude-me. Com a intercessão dos anjos, dos arcanjos, dos santos do céu, São Miguel Arcanjo, nesta hora difícil, enviai os vossos anjos, as vossas milícias, para defender, porque eu estou convencido de que aqui se trata de uma fustigação, de uma armação,
de uma maquinação do poder das trevas que está me tentando aqui. Talvez eu esteja sendo vítima de uma tentação, ou talvez mais do que isso, uma obsessão, ou talvez até uma outra forma, outra modalidade, um ataque concatenado de muitos anjos na minha vida. Bem, tudo isso é possível, mas lembrem-se, para cada anjo mau, tem um anjo bom a nosso serviço, ao nosso dispor. Se ele é o príncipe das trevas, temos um outro príncipe também, igualmente poderoso, ou mais poderoso do que Satanás. A guerra entre os dois, não vamos tratar dela agora, porque o capítulo 12 dedica espaço suficiente para essa luta que acontece no mundo invisível, no mundo espiritual. Muito bem, estrela caída, estrela decaída. Muito bem. Na simbologia da nova era, existe uma estrela de 5 pontas, de cabeça para baixo. É uma forma de debochar de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a estrela da manhã, que é citada no Apocalipse. E a cruz invertida também é um símbolo satânico, uma forma de dizer, ele que morreu na cruz, a cruz está invertida, ele perdeu. A simbologia dos inimigos da fé também procura colocar isso, a caricatura, o deboche. A cruz suástica de Hitler é uma cruz cristã quebrada. Quebrada nos 4 lados. Você tem a cruz, quebrou e quebrou. Então é uma cruz quebrada 4 vezes, né? A cruz do terceiro Reich. Muito bem, mas não vamos entrar nessa questão de que é interessante também, né, nos tempos atuais, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O demônio é apresentado como um bode feioso, de chifres, etc. A caricatura, a zombaria, o arremedo de todos os símbolos cristãos, de Jesus, dos seus santos, da sua igreja, e assim por diante, missa negra e assim por diante. É uma forma ousada, cínica, horrenda, de debochar, de caricaturar, de menosprezar, de imitar, enfim. Mas chegaremos no capítulo 13, 666, não é? Santo, 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 Senhor Deus do universo, diz o livro de Isaías, que nós recitamos na liturgia, 3 vezes santos, e o demônio diz 3 vezes não santo, 3 vezes 6, 6 e 6, 3 vezes 6. Bom, essa simbologia está lá no capítulo 13 do livro do Apocalipse. Muito bem, então, a estrela caiu, foi-lhe dada a chave do poço do abismo. O abismo, nós já sabemos qual é o inferno. As portas do inferno vão se abrir. Lembrem-se do que Jesus disse a Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. Aqui nós temos um arremedo. O demônio recebe a chave do abismo. Agora, literalmente falando, as portas do inferno vão se abrir. Apocalipse 6, de 1 a 2. Depois vi o cordeiro abrir o primeiro selo, e ouvi um dos 4 animais clamar com voz de trovão: vem. Vi aparecer então um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco, foi-lhe dada uma coroa, e ele partiu como vencedor para tornar a vencer. Vejam, esse cavaleiro aqui é a palavra de Deus. Foi dada a palavra de Deus. O texto é citado para recordar essa expressãozinha, foi-lhe dada, foi-lhe dada. Mas a palavra de Deus é vitoriosa por causa da morte e ressurreição de Cristo. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Lembram dessas palavras no final do Evangelho segundo Mateus? Jesus age com poder próprio, mas o Pai lhe deu esse poder. Também o Pai lhe deu essa autoridade. Tudo que é de Jesus é do Pai. E Jesus nada faz que não tenha recebido do Pai. Ele é obediente à vontade do Pai. Apocalipse 20, versículo 1, 3, versículo 7.
Vi então descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande algema. Ele apanhou o dragão, a primitiva serpente, que é o demônio e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Atirou-o no abismo, que fechou e selou por cima, para que já não seduzisse as nações, até que se completassem 1000 anos. Depois disso, ele deve ser solto por um pouco de tempo. Depois de se completarem 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Há uma heresia que se tornou muito conhecida no mundo antigo, chamada milenarismo, por causa desse texto que acabamos de citar. Mas não vamos explicá-lo agora, porque está longe, só lá no capítulo 20. Mas foi bom citarmos esse texto para mostrar que aquele que vai abrir as portas do abismo, de onde vão sair legiões infernais de diabos, de anjos decaídos, ele no final será aprisionado, ele será destruído, o seu reino terá fim, o seu aparente reino terá fim. Esses gafanhotos que vão sair com rosto de homem, com coroa, símbolo da aparente realeza, do aparente triunfo, tudo isso me foi dado, será teu se prostrado me adorares. É a terceira tentação de Jesus, no capítulo 4 de São Mateus. E a primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 19, o mundo jaz sob o poder do maligno. Uma frase misteriosa, uma frase sombria, que mostra que esse inimigo já conquistou muitas almas para si e não cessa de iludir, de enganar, de seduzir e de arrastar para o inferno muitas criaturas. Muito bem, voltemos ao texto anterior. Eu citei Isaías capítulo 14, versículo 12, mas me permitam ler de novo. Estrela caída, foi-lhe dada a chave do poço do abismo, sinal de que estas potências não irrompem e atuam de maneira autônoma, isto é, eles não têm poder próprio, eles não têm poderes ilimitados, nem poderes próprios. Pelo contrário, é Deus quem as permite agir para levar os homens à reflexão. Aqui não me questionem, esse verbo, quando nós utilizamos para Deus, porque Deus permite que essas criaturas causem tantos danos, nos fustiguem tanto, nos tentem tanto, não nos deixem em paz de maneira nenhuma. O texto que me vem à mente para responder essa pergunta difícil é Romanos 8, 28. Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Amanhã, na missa, o Espírito Santo vai nos ajudar a entender por que Jesus, ouvindo alguém dizer, Lázaro está enfermo, e Jesus não vai, espera ainda 2 dias e só vai depois que Lázaro está morto. A notícia chega de que Lázaro está bastante doente. Jesus diz, eu não vou. E só vai depois que Lázaro morre. Porque Deus permite isto. A resposta, só vou dar amanhã à noite, senão perde a graça. Muito bem. Mas algo parecido acontece aqui. Por que o demônio recebeu isto? Recebeu esta prerrogativa, essa capacidade tremenda, ainda que limitada. Apocalipse capítulo 9, versículo 2. Ela, isto é, a estrela, que é um anjo decaído, que é o próprio demônio, o abriu, o poço do abismo, e saiu do poço uma fumaça, como a de uma grande fornalha. O sol e o ar obscureceram-se com a fumaça do poço. Antes de citarmos Judas e a segunda carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 4, vamos dar uma olhadinha no livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12. O texto que a tradição da igreja aplicou abundantemente
a pessoa do demônio. Primeiro, quem lia até hoje o capítulo 14, versículo 12, e interpretava e concluía, esse versículo trata do demônio, é preciso situar esse versículo no contexto do capítulo. No contexto do capítulo. Dê uma olhada em Isaías 14, versículos de 3 a 4. Isaías 14, de 3 a 4. Para nós sabermos de quem é que está falando Isaías nesse capítulo 14. Vamos ler em voz alta os versículos de 3 a 4. Quando o Senhor te tiver aliviado de tuas penas, de teus tormentos e da dura servidão a que estiveste sujeito, cantarás esta sátira contra o rei de Babilônia e dirás: basta. Então, essa sátira é um gênero literário, digamos assim, de deboche, de ironia. Satirizar significa fazer chacota, né, na língua portuguesa. Pois bem, então um rei que se achava Deus, um rei que queria subir até Deus. Então, contextualizando o versículo 12, agora vamos ler o versículo 12. Todos em voz alta. Então caíste dos céus, astro brilhante, filho da aurora, então foste abatido por terra, tu que te prostravas nas nações. Dê uma olhadinha na nota de rodapé da Bíblia Ave Maria, lá embaixo. Astro brilhante, daí vem o nome Lúcifer, dado a Satã. Mas vejam, o versículo se refere à prepotência, à arrogância do rei de Babilônia. Só que aquilo que o rei da Babilônia fez no tempo de Isaías, Satanás já havia feito antes da criação do homem. Por isso Jesus disse, já vimos em São Lucas, vi Satanás cair do céu como um raio. Daí também a estrela que é precipitada e que recebeu a chave do abismo. Então, por analogia, o texto de Isaías, que não fala originariamente do demônio, aplica-se ao demônio. Está claro? Como, por exemplo, no livro do Cântico dos Cânticos. Quem é essa que avança como a aurora, temível como o exército em ordem de batalha? É lógico que o Cântico dos Cânticos não se refere diretamente à Virgem Maria. Mas a tradição da igreja viu nesse versículo uma alusão àquela que vai à frente dos que vão guerrear com Cristo, em favor de Cristo. Salmo 44. As virgens que entram no palácio real, a virgem ornada, cheia de adereços, cheia de ouro, de beleza, de ouro de Ofir, etc. O rei se alegra com a vossa beleza. A tradição da igreja viu nessa figura a bem-aventurada Virgem Maria, e também a igreja ornada para ser desposada pelo esposo, como fala o finalzinho do Apocalipse. Então, digamos que é uma acomodação muito sugestiva, muito oportuna. O texto fala originariamente de uma realidade, mas a tradição da igreja enxerga nessa realidade uma imagem, um tipo, uma tipologia, e aplica esse texto para uma outra criatura. Então, no caso, Isaías capítulo 14, o versículo 12, que foi dirigido a um rei arrogante que queria subir às alturas e ser igual a Deus, a igreja aplica esse versículo para um ser espiritual que antes do rei de Babilônia já apresentou, manifestou tal fraqueza. Quis ser como Deus, subir às alturas, igualar-se a Deus, e por causa disso foi precipitado. Muito bem. De novo, ela, a estrela, o demônio, abriu a porta do abismo e saiu do poço uma fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. O que significa isso? Espessa fumaça que sobe da tenebrosa geena de fogo
em que estão aprisionadas as infelizes criaturas, que espalha uma escuridão infernal sobre toda a humanidade. Obscureceram-se. Lembre-se que o demônio é chamado de príncipe das trevas. Jesus, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Portanto, obscurecimento significa o brilho de Cristo já não é intenso e pode se apagar. Ali naquele coração, naquela família, não há o brilho de Cristo, não há o brilho da palavra de Cristo, a verdade que é Cristo. Ali está tudo obscurecido. Aqui nós já aplicamos esse versículo a tantas e tantas e tantas realidades existenciais, sejam elas individuais, familiares, coletivas, comunitárias e assim por diante, de âmbito de país, de continente e até do mundo inteiro. Vejamos Judas, versículo 6. Os anjos que não tinham guardado a dignidade de sua classe, mas abandonado os seus tronos, ele os guardou com laços eternos nas trevas para o julgamento do grande dia. No dia do juízo final, os anjos também serão julgados. Apartai-vos de mim, malditos, e vinde benditos. O Senhor Jesus vai pronunciar isso aos homens. Os colocados à sua direita, vinde benditos. Os colocados à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos. Mas os anjos maus, que já foram precipitados do céu, portanto podemos dizer de certa forma, um julgamento, não há lugar mais para vocês aqui. Vocês não podem mais ficar aqui. Eles é que decidiram se rebelar. Eles é que se decaíram. Eles é que decidiram sair do céu. O Senhor respeitou a sua decisão. Já não se encontrou lugar para eles no céu. Apocalipse, capítulo 12. Vamos dar uma olhadinha. Já não houve lugar para eles no céu. Capítulo 12, versículo 8. Vamos ler versículos de 7 a 9. De 7 a 9. Repito, a Bíblia fala Judas e também Apocalipse 12. Mas o que aconteceu no céu? Quantos foram os anjos que se rebelaram? Satã e mais quantos? Não sabemos. Não sabemos. Certamente eram muitos. Muitos por causa dessa legião que vai sair agora do abismo, cuja porta se abriu. Vamos dar uma olhada? Houve, todos, voz alta. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos fizeram combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram o combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Muito bem. Então eles foram precipitados, estão nos laços eternos nas trevas. É o poder das trevas, um poder que tenta obscurecer, olhem o verbo, o sol e o ar obscureceram-se como a fumaça do poço. A finalidade do demônio é obscurecer o coração da pessoa, tirar-lhe a clareza, a fé em Jesus, tirar o próprio Jesus, que é a luz, tirar do homem a segurança, os princípios, os valores, a paz, a tranquilidade, e infundir trevas, confusão, deixando a criatura desnorteada, insegura, no erro, nas trevas. Já diz tudo essa palavra, trevas, simplesmente trevas. Muito bem. Eu queria citar um texto, 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram,
mas os precipitou nos abismos tenebrosos do inferno, onde os reserva para o julgamento. De novo, a mesma ideia de Judas, de que no fim dos tempos eles serão julgados. Apartem-se da minha presença também, para sempre, para o lugar para onde vocês foram, quando se rebelaram, e de onde jamais sairão. Até o dia do juízo, os demônios não estão apenas no inferno, mas também na terra. Mas depois do juízo final, apenas o inferno. Porque terra e céu, novo céu e nova terra. Não haverá lugar para o demônio, nem no céu, nem na terra. Eis que eu faço novas todas as coisas. Novo céu e nova terra. No juízo final, após o juízo final, após o julgamento dos anjos maus, apenas vão para o inferno. De lá jamais sairão como os condenados, evidentemente. Joel, capítulo 2, versículo 10, é um texto que não aparece aqui no slide, mas ele tem relação com essa ideia, e eu queria que você abrisse a Bíblia. Ave Maria. Vamos dar uma olhadinha no versículo 5. Aliás, versículos de 4 a 5. Joel 2, de 4 a 5. Para nós compreendermos quem são estes de que fala o versículo 10. Versículos de 4 a 5. Tem a aparência de uma tropa de cavalos, e como cavalos se precipitam, dir-se-ia o estrondo de carros saltando sobre os cumes dos montes, ou o crepitar da chama que devora a palha, ou um formidável exército disposto em ordem de batalha. Um exército que no dia do Senhor vai se insurgir contra o povo de Deus. Agora pule para o versículo 10, que é o que nos interessa. Diante deles, isto é, desses que integram esse formidável exército, treme a terra, os céus vacilam, o sol e a lua se obscurecem, as estrelas perdem o seu brilho. Então, sem dúvida alguma que São João, ao citar o sol e o ar obscureceram-se com a fumaça do poço, pegou o versículo de Joel, só que aqui aplicou a estrela decaída, a fumaça que sai do abismo, e aquilo que vem com essa fumaça, que ainda não apareceu, os gafanhotos, são anjos decaídos, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, São João está tratando na quinta trombeta de uma presença funesta de grande quantidade de demônios na história da humanidade. Muito bem. Próximo. Da fumaça saíram gafanhotos pela terra, e foi-lhes dado poder semelhante ao dos escorpiões da terra. Gravem a palavra escorpiões. Vamos tratar dela daqui a pouco. Gafanhotos, Dom José. Trata-se de animais, esses animais que são uma praga para a vegetação? Não. São fantasmas demoníacos. Estes seres infernais são comparados com os gafanhotos para simbolizar sua imensa multidão que obscurece o céu como os enxames espessos daqueles insetos. Poder semelhante ao dos escorpiões. Não parece uma contradição, Dom José? Que gafanhoto possa dar uma picada semelhante à picada dos escorpiões? Mas o escorpião é um animal que na nomenclatura da zoologia não tem nada a ver com o gafanhoto. O gafanhoto é inseto. Escorpião é uma outra categoria. E venenoso. Nunca se ouviu dizer que um gafanhoto, quando morde alguém, ele traz algum prejuízo. Não. Em periculosidade, contudo, esses gafanhotos, esses escorpiões,
não se assemelham aos gafanhotos, esses que saem da fumaça do abismo, mas aos escorpiões que inoculam veneno, causando grandes dores. Foi-lhes dado poder. Foi-lhes dado. De novo. A chave do abismo é dada por Deus à estrela decaída. E a esses seres infernais que saem do abismo, foi-lhes dado poder semelhante ao dos escorpiões da terra. O que isso quer dizer? Que a ação do demônio causa grande sofrimento aos seres humanos. Pensemos, por exemplo, um exemplo simples, bem simples. O demônio começa a agir na vida de um casal. Brigas, ciúmes, traições, agressões, etc, etc. 3 criancinhas inocentes que não pediram para vir ao mundo. Presenciando tudo isso. Vendo e ouvindo os pais brigarem, se agredirem, se ameaçarem. A picada do gafanhoto. A picada desses gafanhotos. As dores, as aflições, os traumas. As desilusões. Isso para não citarmos outras picadas de escorpiões, aqueles que enveredam pelo caminho do crime e depois ficam bastante enrolados, bastante enrascados, para não dizer endividados, aqueles que se envolvem com gente perigosa, aqueles que enveredam pelas coisas sombrias, aqueles que querem enriquecer a qualquer custo, aqueles que caminham pelo caminho da mentira, da opressão, da criminalidade, das coisas escusas, um preço muito alto que se paga. As picadas dos escorpiões. Foi-lhes dado poder semelhante ao dos escorpiões da terra. Eu queria citar para vocês Lucas capítulo 10, versículo 19, porque aqui temos uma palavra do próprio Jesus. Isso é importante, sabe por quê? Certa feita, acho que já uns 10 ou 15 anos, assistindo a CNN em espanhol, lá em Alagoas. Extra, pastor de igreja tal nos Estados Unidos, foi picado por um escorpião e morreu. Interessante. Ele levou a sério, ao pé da letra, a frase de Jesus que nós vamos ler agora. Na ingenuidade desse irmão, vamos rezar pelo descanso eterno dele, ele pensava que era escorpião mesmo. Que era escorpião mesmo. Leiamos a frase de Jesus. Eis que eu vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. O próprio Jesus aqui está dizendo que esse escorpião, essa ideia, é uma ideia que na apocalíptica não tem relação com o animal peçonhento, que é criado em cativeiro, no Instituto Butantan, em São Paulo, para a obtenção do soro, para o soro antiofídico no eventual picada, etc. O Butantan tem que criar muita cobra venenosa, porque é a única forma que existe de você produzir o soro antiofídico. É a partir do veneno da cobra, do veneno do escorpião, da lacraia, sei lá. Pois bem, mas não se trata do animal, não é pisar no animal. Se o católico, por favor, você que está me acompanhando pela internet, não saia pisando aí em jararaca, em jiboia, em cobra venenosa, em anaconda, porque você vai morrer. Jesus não está falando dos animais, não está falando do escorpião animal, não. Jesus está falando do demônio. O demônio que na apocalíptica é associado ao escorpião. De novo, da fumaça saíam gafanhotos pela terra, e foi-lhes dado poder semelhante ao dos escorpiões da terra. São gafanhotos que na verdade não são gafanhotos, mas demônios. E o mal que eles podem causar é uma dor intensa, parecida com a dor da picada de escorpião. Pois bem, então de novo, palavras de Jesus,
eu vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Serpente nós já sabemos, capítulo 3 do livro do Gênesis. O demônio aqui aparece transfigurado sob a imagem de uma serpente. Agora vamos dar uma olhada no capítulo 16 de São Marcos, para que ninguém achando que porque pertence a Jesus pode entrar no Instituto Butantan e ir na cova da serpente e pisar lacraia e pisar escorpião. Não faça isso porque morre, com toda a fé que você tem, mas vai morrer. Vai morrer. O máximo que a gente pode fazer é rezar pelo seu descanso eterno. Marcos, capítulo 16, por favor, versículos de 17 a 18. Em nome de Cristo eu peço, com todos os médicos do Brasil e do mundo, não levem isso daqui ao pé da letra. Vamos ler juntos Marcos 16, de 17 a 18. Estes milagres acompanharão os que crerem, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Manusearão serpentes. Se as serpentes aqui evocam o demônio, como é que nós manuseamos o demônio? Jesus já disse isso em Lucas 10, 19. A explicação como manusear serpente, grava em Lucas 10, 19. É assim que manuseamos as serpentes. Vamos lá, Lucas 10, 19. Eis que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Quem vive na graça de Deus esmaga a cabeça da serpente, anula o poder de Satanás. Uma família santa, o demônio não tem influência nenhuma, não tem espaço para ele. Ele não pode nada. Num coração que pertence ao Senhor, que pela fé vive na graça, o demônio não tem força nenhuma. São Tiago diz, São Pedro diz, resisti ao demônio e ele fugirá de vós. Resisti ao demônio e ele fugirá de vós. É assim que manuseamos as serpentes. É assim que pisamos na cabeça do escorpião. Uma imagem muito sugestiva é Gênesis capítulo 3, versículo 15. O que foi que o Senhor Deus disse a respeito da mulher com relação à serpente? Ela esmagaria a sua cabeça. Na iconografia cristã católica, a imagem de Nossa Senhora das Graças, Senhora das Graças, ela esmaga a cabeça da serpente. Mas por que ela esmaga? Quer carinhosamente? Cheia de graça. Viva na graça e você esmaga o poder da serpente. Viva na verdade. Seja discípulo da verdade. A mentira não tem espaço ali. Pratique a verdade. Habitue-se com a verdade. Crie um clima de verdade. A mentira ali não tem espaço. Ela pode sorrateiramente entrar naquela história, mas a mentira, ela é como o sapo. Achei muito interessante. Postaram lá no Facebook, no Amigos de Dom José Francisco, um sapo, né? O demônio, a mentira é como um sapo. Ela tem perna curta, olho grande, é linguaruda e só vive na lama. Achei muito interessante a comparação, né? Muito interessante. Pois bem, o demônio é exatamente isso. Portanto, como é que se manuseia a serpente? Como é que se pisa no escorpião? E nenhum mal lhe causa. Ele dá a picada, mas não é uma picada letal. Quem é que não sofre com a mentira dos outros, com a traição dos outros, com a perversidade dos outros? Isso é a fustigação de Satanás. Mas quem permanece no Senhor não se rebaixa à discussão, a dizer palavrões, a agir da mesma forma que aqueles que agem nas trevas. A fisgada às vezes acontece, mas a graça de Deus nos auxilia. A luz do Senhor nos indica qual a medida que devemos tomar, a providência para nos distanciarmos de tal pessoa ou de tal situação, ou distanciarmos tal pessoa ou tais pessoas da nossa vida, tomarmos certas providências, mas não, foi uma fisgada só.
picada só, para nunca mais. Às vezes não acontece, né? De a gente descobrir que está sendo vítima, ou que foi vítima de um patife, de um enrolão, de uma oportunista, de uma ciumenta, de uma invejosa ou de um invejoso, etc. Quando a gente descobre, por caminharmos na luz, por vivermos na graça, por pertencermos ao Senhor, por vivermos na verdade, nosso Senhor nos mostra: essa picada não destruiu você. E vou ajudar você, com o meu Espírito Santo, a tomar as providências, a se precaver, a se blindar, se for o caso, para que tal coisa da parte de Satã não aconteça mais. E assim a gente vai viver. Talvez eu esteja olhando aqui para pessoas que ao longo da vida tiveram cada uma, mas passaram por cada uma. Pessoas, seres humanos, que talvez sem saber até foram instrumentos de Satanás para dar aquela picada, para destruir mesmo, para humilhar, para desmoralizar, para anarquizar, para tirar a sua paz, para perturbar você, tirar o seu sono, etc. Ai, mas essa doeu, Dom José. Essa foi demais. Pois bem, Lucas 10, 19. Eu vos dei poder para pisar as serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Olha que conforto. Não significa dizer que os escorpiões, os demônios não vão mais dar a picada. Não, vão agir. Eles fustigam de toda forma, para irritar você, para tirar a sua paz, para levar você a ficar confuso, a tirar a sua fé, a tirar a sua motivação para rezar, a tirar a sua confiança no Senhor. É perturbar de toda forma, atrapalhar, confundir, destruir. Pois bem, eu lhes dei poderes. Bem, já são 8h25. Escorpiões, já vimos. Da fumaça saíram gafanhotos pela terra, foi-lhes dado poder semelhante ao dos escorpiões da terra. É um assunto muito misterioso, apaixonante, certamente, toca-nos a todos, porque acredito que todos os que estão vivendo, se não já foram, estão sendo, e se não estão sendo, já foram, e desculpem dizer, se não foram, certamente serão. Vigiai e orai, disse nosso Senhor Jesus Cristo, estejamos preparados. O vosso adversário, o demônio, vos rodeia como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhes, firmes na fé. Esse é o grande conforto do apóstolo Pedro na sua primeira carta. Aliás, é com esse texto que eu queria terminar o encontro de hoje. Por favor, 1 Pedro capítulo 5, 1 Pedro capítulo 5, versículos de 8 a 11. De 8 a 11. Um texto confortador. Certamente muitos ficaram, talvez até assustados, porque foi um encontro difícil hoje, né? Falar dessa quinta trombeta e do que saiu do abismo e do que eles ainda vão fazer. Mas sempre a palavra de Deus termina com a vitória de Cristo Jesus. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhe fortes na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos, que estão espalhados pelo mundo, sofrem os mesmos padecimentos que vós. O Deus de toda a graça, que vos chamou em Cristo a sua eterna glória, depois que tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará, vos tornará inabaláveis, vos fortificará. A Ele o poder na eternidade. Amém. Boa noite.